Carl Jung acreditava que a mente humana não é apenas um produto da lógica, mas um campo de batalha entre o consciente e o inconsciente, entre a luz que admitimos e a sombra que negamos. E quando se tratava de compreender as mulheres, Jung descobriu verdades que não eram apenas ocultas, mas profundamente perturbadoras. Verdades sobre instintos, emoções e desejos que operam além do controle consciente. Estas não são julgamentos. São realidades psicológicas. E ignorá-las é não compreender metade da raça humana. Jung argumentou que toda psique contém duas grandes forças: a ânima e o ânimos. Nos homens, a ânima é o lado feminino inconsciente, a força emocional, instintiva e intuitiva que frequentemente tentam reprimir. Nas mulheres, o ânimos é o lado masculino inconsciente, o impulso em direção à independência, dominação e racionalidade. A maioria das pessoas nunca percebe essas forças dentro de si. No entanto, elas moldam comportamentos, escolhas e relacionamentos de maneiras que ninguém consegue controlar. Aqui está a verdade oculta. Muito do que impulsiona a mente de uma mulher não são seus pensamentos conscientes, mas seus arquétipos inconscientes. Jung acreditava que as mulheres são profundamente influenciadas por padrões instintuais carregados através do inconsciente coletivo, padrões mais antigos que a própria civilização. Uma mulher pode acreditar que está escolhendo livremente, mas frequentemente está representando um arquétipo. A mãe, a amante, a caçadora, a rainha. Essas forças emergem da sombra, moldando seus desejos e medos antes que ela possa racionalizá-los. É por isso que Jung insistiu que a psicologia deve ir mais fundo que explicações superficiais. Se você olha apenas para o que uma mulher diz, você perde a corrente subterrânea do que ela sente. Se você olha apenas para o que ela escolhe, você perde as forças inconscientes moldando essas escolhas. Ela pode alegar independência, mas ser assombrada pelo arquétipo da nutridora. Ela pode buscar poder, mas sentir o impulso da rendição. Essas contradições não são hipocrisia. São a realidade do inconsciente em ação. A parte mais perturbadora da percepção de Jung é esta: as mulheres, como os homens, não podem controlar completamente essas forças. Elas podem suprimi-las, disfarçá-las, até mesmo negá-las. Mas o inconsciente sempre encontra expressão. Às vezes surge em sonhos, às vezes em emoções súbitas, às vezes em escolhas que não fazem sentido racional. Jung chamou isso de autonomia do inconsciente. Ele se move por conta própria, com ou sem permissão. Pense sobre o desejo. Uma mulher pode dizer a si mesma que deseja um tipo de homem, o seguro, estável, previsível, e ainda assim se encontra atraída pelo perigoso e imprevisível. Por quê? Porque sua mente consciente e seu inconsciente não estão em acordo. Uma busca segurança, o outro busca excitação. E não importa o quanto ela racionalize, o inconsciente frequentemente vence. Isso não a torna fraca, a torna humana. Jung nos lembraria: os homens experimentam a mesma guerra com sua ânima, mas nas mulheres o ânimos e a sombra se manifestam de forma diferente, dando origem a mistérios que os homens frequentemente não conseguem compreender. Esta é a verdade oculta que Jung revelou. Muito do que frustra os homens sobre as mulheres não é algo que as mulheres escolhem. É algo que vive no inconsciente mais antigo que ambos. Os homens perguntam: por que ela diz uma coisa mas faz outra? A resposta de Jung: porque sua psique não é uma voz única. É um coro de vozes, muitas delas ocultas. Os homens exigem consistência, mas o inconsciente prospera na contradição, e a contradição é parte da mente feminina. No entanto, Jung não via isso como uma falha. Ele via como uma fonte de riqueza, criatividade e a própria vida. O feminino inconsciente não está limitado pela lógica rígida. Ele flui, transforma, adapta. O que ela não consegue controlar também é o que a torna misteriosa, magnética e viva. A própria imprevisibilidade que frustra os homens é o que dá profundidade às mulheres. Mas se uma mulher se recusa a aceitar sua sombra,
Se ela nega seus desejos inconscientes, eles a governarão das trevas. Jung deu um aviso aqui. A sombra do feminino, uma vez negada, torna-se perigosa. Uma mulher que reprime seus instintos pode explodir em caos súbito. Uma mulher que nega seus desejos pode se tornar consumida pelo ressentimento. Uma mulher que se recusa a confrontar seu ânimos pode se tornar fria, rígida e tirânica. O inconsciente não pode ser destruído. Ele só pode ser integrado. É por isso que Jung acreditava que as mulheres, como os homens, devem embarcar na individuação, o processo de tornar o inconsciente consciente. Até então, ela é prisioneira do que não consegue controlar. Apenas enfrentando a sombra ela pode ganhar liberdade dela. E aqui reside o paradoxo. As partes de sua psique que ela não consegue controlar são também as partes que guardam seu maior poder. Sua intuição, sua paixão, sua profundidade emocional. Essas são forças que os homens frequentemente carecem. Elas a tornam imprevisível, sim, mas também insubstituível. Jung argumentaria que os homens temem essa imprevisibilidade, não porque ela é irracional, mas porque os lembra de seu próprio inconsciente, a ânima que trabalham tanto para negar. Então a verdade oculta que Jung descobriu sobre a mente das mulheres não é simplesmente que ela é misteriosa. É que seu mistério está enraizado em forças além do controle consciente. Compreender uma mulher é aceitar que ela nem sempre consegue se explicar, que suas escolhas nem sempre são lógicas, que sua mente nem sempre é unificada. E amá-la é abraçar essa contradição, em vez de exigir que ela desapareça. Jung ensinou que toda pessoa carrega uma sombra, a parte de si mesma que nega, suprime ou se recusa a enfrentar. E nas mulheres, assim como nos homens, a sombra desempenha um papel poderoso. Mas Jung alertou que quando a sombra feminina é ignorada, ela não desaparece. Ela cresce, torna-se mais influente, mais destrutiva, mais controladora, até explodir de maneiras que nem a própria mulher consegue entender. É por isso que Jung disse: a mente feminina não pode ser compreendida apenas pela lógica ou razão. Para verdadeiramente compreendê-la, deve-se estudar a sombra. Então, o que é a sombra feminina? Não é uma coisa única. É uma coleção de instintos, desejos e emoções que as mulheres frequentemente é dito que não deveriam ter. Raiva, ciúme, luxúria, ambição, o desejo de controle, o anseio por liberdade. Essas são forças que a sociedade historicamente rejeitou nas mulheres, marcando-as como inaceitáveis, perigosas ou vergonhosas. E então as mulheres as enterram. Elas escondem sua raiva para serem vistas como gentis, suprimem seu desejo para serem vistas como puras, negam sua ambição para serem vistas como humildes. Mas o inconsciente não obedece à repressão. O que é enterrado não morre, ele espera. E quando finalmente retorna, frequentemente o faz de formas distorcidas e destrutivas. Uma mulher que reprime sua raiva pode explodir em fúria súbita e explosiva. Uma mulher que nega seu desejo pode agir sobre ele imprudentemente. Uma mulher que suprime sua ambição pode sabotar outros em segredo. Esta é a sombra feminina, o lado da psique que, uma vez negado, encontra seu próprio caminho para a superfície. Jung acreditava que isso não era único às mulheres. Acontece com os homens também. Mas nas mulheres, a sombra frequentemente se revela de maneiras que os homens não conseguem prever, porque emerge de arquétipos inconscientes que os homens não compartilham. Um homem pode lutar com agressividade, mas a sombra de uma mulher pode encobrir essa agressividade em manipulação sutil, retirada emocional ou resistência passiva. Um homem pode buscar dominância abertamente, enquanto a sombra de uma mulher pode buscá-la indiretamente através de charme, sedução ou controle silencioso. Os métodos diferem, mas a verdade permanece. A sombra está sempre agindo. É por isso que Jung disse: as mulheres frequentemente parecem contraditórias aos homens. Na superfície, ela pode parecer gentil, carinhosa, complacente, mas por baixo sua sombra pode estar faminta por poder, liberdade ou paixão. Essas não são mentiras.
São dois lados da mesma psique. E a verdade oculta é que as próprias mulheres frequentemente se sentem divididas entre esses lados. Seus valores conscientes puxam para um lado, sua sombra inconsciente puxa para outro. E a sombra é forte o suficiente para derrubar a razão. Os relacionamentos são onde a sombra feminina frequentemente se revela mais claramente. Jung observou que as mulheres são atraídas não apenas ao que conscientemente querem em um homem, mas também ao que seu inconsciente exige. Uma mulher pode dizer que quer estabilidade, mas sua sombra anseia por intensidade. Ela pode escolher o homem bom, mas sua sombra está inquieta pelo perigoso. Essa contradição confunde os homens, mas para Jung era inevitável. O inconsciente sempre busca sua própria realização. É por isso que Jung alertou que os relacionamentos nunca são entre duas pessoas apenas. São entre duas psiques, duas sombras, dois mundos inconscientes colidindo. Uma mulher pode amar com seu eu consciente, mas trair com sua sombra. Ela pode permanecer em um relacionamento que conscientemente não gosta, porque sua sombra encontra significado nele. Ela pode deixar um homem que conscientemente ama, porque sua sombra anseia pelo que ele não pode dar. O que ela não consegue controlar frequentemente decide suas escolhas mais do que o que consegue. Mas Jung não parou nos relacionamentos. Ele acreditava que a sombra feminina também moldava a própria sociedade. Ao longo da história, as mulheres foram forçadas a papéis que negavam metade de sua psique. Foi-lhes dito para serem mães, mas não amantes, cuidadoras, mas não líderes, solidárias, mas nunca ambiciosas. E então, a sombra feminina coletiva cresceu mais escura. As próprias forças que a sociedade tentava reprimir nas mulheres, sexualidade, poder, independência, emergiram de qualquer forma, frequentemente em ondas disruptivas. Jung diria que o próprio feminismo, com suas mudanças súbitas e radicais, não foi simplesmente um movimento de escolha consciente. Foi a sombra do feminino surgindo após séculos de supressão. Aqui reside o perigo que Jung viu. Quando as mulheres se recusam a reconhecer sua sombra, elas se tornam controladas por ela. Em vez de escolherem seu poder conscientemente, elas o representam inconscientemente. Em vez de dirigirem sua paixão, elas são consumidas por ela. Em vez de possuírem sua ambição, elas sabotam ou ressentem. O inconsciente sempre exige expressão. Se não de maneiras saudáveis, então de maneiras destrutivas. Mas Jung também viu potencial aqui. Ele acreditava que dentro da sombra feminina reside um poder enorme: intuição, criatividade, resistência e a energia da transformação. Quando uma mulher aceita sua sombra em vez de negá-la, ela se torna completa. Sua raiva se torna o fogo que alimenta sua independência. Seu desejo se torna a energia da criação. Sua ambição se torna o impulso para liderar. Suas contradições se transformam em complexidade, não caos. É por isso que Jung encorajou as mulheres a não fugirem de sua sombra, mas a enfrentá-la. Porque a verdade é que o que as mulheres não conseguem controlar em seu inconsciente não é apenas perigo, é também poder. Integrar a sombra é reclamar força, negá-la é ser governada por ela. Então a verdade oculta que Jung revelou é esta: a mente de uma mulher não é uma força única e unificada. É uma dança entre luz e sombra, consciente e inconsciente, controle e caos. Os homens podem lutar para compreendê-la, mas as próprias mulheres frequentemente lutam ainda mais, porque seus impulsos mais profundos não são escolhidos, mas herdados dos arquétipos do inconsciente coletivo. E até que confrontem isso, elas permanecem à mercê do que não conseguem controlar. Carl Jung acreditava que o inconsciente não é o inimigo. É a parte do eu que, uma vez reconhecida, desbloqueia a verdadeira completude. E quando se trata de mulheres, o mesmo é verdade. As forças que ela não consegue controlar não precisam destruí-la. Se ela as aceita, elas se transformam. Se ela as integra, elas se tornam sua maior fonte de força. A mente de uma mulher não está condenada à contradição. Ela pode se tornar um campo de poder uma vez que a sombra seja abraçada.
Então, o que acontece quando a sombra feminina é aceita? A primeira transformação é a liberdade da contradição. Jung notou que as mulheres frequentemente se sentem divididas entre seus ideais conscientes e impulsos inconscientes. Elas querem segurança, mas se sentem inquietas pelo perigo. Querem independência, mas se sentem puxadas em direção ao cuidado. Querem parecer puras, mas são assombradas pelo desejo. Esse empurra e puxa constante cria conflito interno. Mas no dia em que uma mulher admite: sim, eu contenho ambos. Sim, eu desejo opostos. Sim, eu sou luz e escuridão. A guerra dentro dela começa a terminar. Ela não mais luta contra si mesma. Ela começa a viver como um ser completo, em vez de fragmentos. A segunda transformação é a autenticidade. A sociedade frequentemente exige que as mulheres se apresentem como uma coisa: gentis, bondosas, altruístas. Mas Jung ensinou que uma mulher que abraça sua sombra não mais precisa representar um papel. Ela pode ser gentil sem reprimir a raiva. Pode ser carinhosa sem negar a ambição. Pode ser amorosa sem fingir que não tem luxúria. Essa autenticidade é magnética. Ela perturba pessoas que esperam perfeição, mas atrai respeito daqueles que reconhecem a verdade. A terceira transformação é o poder. Jung acreditava que a energia da sombra, uma vez integrada, torna-se uma fonte de força. A raiva suprimida de uma mulher torna-se o fogo que a impulsiona a estabelecer limites. Sua ambição negada torna-se a vontade de construir e liderar. Seus desejos ocultos tornam-se energia criativa, que alimenta sua arte, seus relacionamentos, sua força vital. Ao aceitar as próprias partes que uma vez negou, ela ganha acesso a um reservatório interno de energia que a torna imparável. Mas talvez a transformação mais profunda seja a clareza nos relacionamentos. Jung explicou que as mulheres são frequentemente atraídas a homens que espelham seu inconsciente. O que elas não conseguem controlar dentro de si mesmas, elas buscam fora. É por isso que podem amar homens que são perigosos, indisponíveis ou destrutivos. Sua sombra as puxa em direção ao que sua mente consciente rejeita. Mas uma vez que uma mulher aceita sua sombra, ela não mais a projeta em outros. Ela não mais precisa do caos para satisfazer suas necessidades inconscientes. Em vez disso, ela escolhe homens conscientemente, com clareza. Ela não mais ama por compulsão, mas por liberdade. Isso, Jung argumentou, é porque a individuação, o processo de se tornar completa, é tão essencial. Sem ela, as mulheres são governadas pelo que não conseguem controlar. Com ela, elas se tornam soberanas sobre sua própria psique, e essa soberania muda tudo. Mas a aceitação não vem sem dor. Jung foi claro. Enfrentar a sombra é brutal. Uma mulher deve admitir a si mesma as verdades que foi ensinada a negar. Deve reconhecer que nem sempre é gentil, nem sempre pura, nem sempre altruísta. Deve aceitar seu ciúme, seu orgulho, sua luxúria, sua fome de poder. No início isso parece traição. Traição da imagem que trabalhou tanto para construir. Mas na realidade é libertação, porque a máscara era a mentira, a sombra é a verdade. E apenas quando ela aceita a verdade, ela se torna real. Essa aceitação também se espalha pela sociedade. Jung acreditava que mulheres que abraçam sua sombra desafiam ilusões culturais. Elas se recusam a ser confinadas a papéis. Recusam-se a aceitar a vergonha como sua herança. Recusam-se a deixar forças inconscientes ditarem seu destino. Essas mulheres perturbam o coletivo, mas também o curam. Porque toda vez que uma mulher aceita sua própria sombra, ela força o mundo a confrontar a sua. É por isso que as verdades ocultas de Jung sobre as mulheres não são apenas sobre psicologia, são sobre revolução. Ele sabia que a sombra feminina, uma vez reconhecida, poderia transformar não apenas indivíduos, mas o equilíbrio entre homens e mulheres, entre sociedade e verdade. O que ela não consegue controlar, torna-se o que a liberta, uma vez que ela para de resistir. Então aqui reside o paradoxo da mente feminina. As próprias forças que ela não consegue controlar
São as forças que, uma vez abraçadas, lhe dão poder além do controle. O inconsciente não é sua prisão, é sua herança. E quando ela a reivindica, ela não mais vive como fragmentos do que a sociedade permite. Ela vive como uma mulher completa. Esta é a transformação que Jung visionou. Não perfeição, não pureza, não a ilusão de controle, mas completude. Uma mulher que aceita sua sombra não se torna impecável. Ela se torna real. E sendo real, ela se torna livre. Jung foi ainda mais profundo em sua análise da psique feminina, explorando como as mulheres navegam pelos complexos labirintos de sua natureza dual. Ele observou que as mulheres possuem uma capacidade única de habitar múltiplas realidades simultaneamente, sendo ao mesmo tempo a mãe devotada e a mulher sedutora, a profissional ambiciosa e a companheira submissa. Essa multiplicidade não é falha de caráter, mas uma característica fundamental da psique feminina, que reflete a própria natureza da vida. Nos escritos de Jung, encontramos a compreensão de que as mulheres são portadoras naturais dos mistérios da transformação. Elas encarnam os ciclos da natureza, nascimento, crescimento, deterioração e renascimento, de maneiras que os homens podem apenas observar externamente. Suas mudanças hormonais mensais não são apenas processos biológicos, mas rituais inconscientes que as conectam aos ritmos primordiais da Terra e da Lua. Jung via nesses ciclos uma sabedoria ancestral que a sociedade moderna havia perdido. A relação das mulheres com o tempo também difere fundamentalmente da masculina. Enquanto os homens tendem a experimentar o tempo linearmente, avançando de objetivo em objetivo, as mulheres vivem o tempo ciclicamente. Elas habitam o presente com uma intensidade que pode parecer irracional aos homens, mas que na verdade reflete uma compreensão mais profunda da natureza temporal da existência. Uma mulher pode estar completamente absorta em um momento de ternura com seu filho, mesmo quando há prazos urgentes a cumprir, porque sua psique reconhece que alguns momentos são sagrados e não podem ser recuperados. Jung descobriu que as mulheres possuem uma forma de inteligência que transcende a lógica tradicional. Elas são capazes de processar informações emocionais complexas, simultaneamente, captando nuances nas expressões faciais, tons de voz e linguagem corporal que escapam à percepção masculina. Essa habilidade não é apenas observação aguçada, mas uma forma de cognição que integra intuição, emoção e razão em um processo unificado. É por isso que uma mulher pode saber que algo está errado em um relacionamento muito antes que evidências concretas apareçam. O relacionamento das mulheres com a maternidade é outro aspecto que Jung explorou extensivamente. Ele notou que mesmo mulheres que nunca tiveram filhos carregam dentro de si o arquétipo materno. Uma força criativa e nutridora que pode ser direcionada para projetos, relacionamentos, comunidades ou causas. Mas esse arquétipo também pode se tornar destrutivo quando distorcido. A mãe terrível emerge quando o instinto de proteção se torna possessividade, quando o cuidado se torna controle, quando a nutrição se torna sufocamento. Jung observou que as mulheres têm uma relação complexa com a competição. Superficialmente, elas podem parecer menos competitivas que os homens, mas sua competição opera em níveis mais sutis e, frequentemente, mais devastadores. A competição feminina raramente é direta. Ela se manifesta através de exclusão social, sabotagem sutil e guerra psicológica refinada. Uma mulher pode destruir outra com um sorriso no rosto, usando armas que os homens nem reconhecem como violência. A sexualidade feminina era outro território que Jung explorou com coragem incomum para sua época. Ele reconheceu que as mulheres possuem uma sexualidade multifacetada, que vai muito além do ato físico. Para muitas mulheres, a sexualidade está intimamente conectada com poder, segurança emocional, expressão criativa e transcendência espiritual. Elas podem usar sua sexualidade como ferramenta de cura, de criação artística, de conexão divina ou de manipulação, frequentemente tudo isso simultaneamente.
Jung identificou que as mulheres têm uma capacidade única de transformar traumas em sabedoria. Onde os homens podem ser quebrados por experiências difíceis ou se endurecer em resposta a elas, as mulheres frequentemente encontram maneiras de metabolizar a dor, transformando-a em compaixão, arte ou força interior. Essa alquimia emocional não é automática. Requer um trabalho consciente com a sombra, mas é uma capacidade distintamente feminina que permite que as mulheres sirvam como curadoras naturais em suas comunidades. A intuição feminina era vista por Jung não como uma habilidade mística, mas como uma forma sofisticada de processamento de informações. As mulheres são capazes de sintetizar rapidamente dados emocionais, sociais e ambientais para chegar a conclusões que podem parecer milagrosas para observadores externos. Essa intuição é, na verdade, o resultado de uma rede neural altamente desenvolvida que processa múltiplas correntes de informação simultaneamente. Jung também notou que as mulheres têm uma relação diferente com a verdade. Onde os homens frequentemente buscam verdades absolutas e universais, as mulheres tendem a compreender que a verdade é contextual, relacional e multifacetada. Uma mulher pode dizer coisas diferentes para pessoas diferentes sobre a mesma situação, não por desonestidade, mas porque ela reconhece que diferentes verdades são apropriadas para diferentes relacionamentos e momentos. Essa flexibilidade com a verdade pode frustrar os homens, mas reflete uma compreensão mais sofisticada da natureza relacional da realidade. O relacionamento das mulheres com o poder também é fundamentalmente diferente. Enquanto os homens tendem a buscar poder hierárquico, poder sobre outros, as mulheres frequentemente preferem poder relacional, poder com outros. Elas são mestras em criar redes de influência, em motivar através de inspiração em vez de medo, em liderar através de exemplo em vez de comando. Quando as mulheres buscam poder hierárquico tradicional, elas frequentemente enfrentam conflitos internos, porque esse tipo de poder pode conflitar com seus valores relacionais. Jung observou que as mulheres possuem uma capacidade natural de sustentar paradoxos. Elas podem ser simultaneamente fortes e vulneráveis, independentes e interdependentes, racionais e intuitivas. Essa capacidade de sustentar tensões opostas sem necessidade de resolvê-las imediatamente é uma forma de sabedoria que permite que as mulheres naveguem pela complexidade da vida com mais fluidez que aqueles que insistem em consistência absoluta. A relação das mulheres com a beleza vai muito além da vaidade. Jung reconheceu que, para muitas mulheres, a criação e apreciação da beleza é uma necessidade espiritual. Elas usam a beleza como uma forma de curar o mundo, de criar harmonia em meio ao caos, de expressar o divino através do material. A atenção feminina aos detalhes estéticos não é superficial, mas reflete uma compreensão profunda de que a beleza tem poder transformador. Jung também explorou como as mulheres lidam com a raiva diferentemente dos homens. A raiva feminina raramente explode imediatamente. Em vez disso, ela ferve lentamente, sendo filtrada através de complexas redes de relacionamentos e considerações. Quando finalmente emerge, pode ser devastadora precisamente porque foi processada e refinada. A raiva de uma mulher não é apenas sobre o incidente imediato, mas sobre padrões, desrespeitos acumulados e violações de valores fundamentais. O envelhecimento também oferece às mulheres oportunidades únicas de transformação psicológica. Jung notou que as mulheres pós-menopáusicas frequentemente experimentam uma liberação poderosa de energia criativa e assertividade. Livres dos ciclos reprodutivos e das expectativas sociais de juventude, elas podem finalmente abraçar aspectos de sua personalidade que foram suprimidos durante décadas. A bruxa sábia é um arquétipo poderoso que representa essa fase de empoderamento feminino. Jung entendeu que as mulheres são portadoras naturais da memória emocional das famílias e comunidades. Elas mantêm vivas as histórias, tradições e conexões que dão significado à vida humana. Essa função de guardiã da cultura não é apenas social, mas psicológica.
As mulheres frequentemente carregam o fardo emocional não processado de gerações anteriores, transmitindo tanto traumas quanto sabedoria para a próxima geração. A espiritualidade feminina também difere da masculina em aspectos fundamentais, onde os homens podem buscar o divino através da transcendência, elevando-se acima do mundano. As mulheres frequentemente encontram o sagrado através da imanência, descobrindo o divino dentro e através da experiência cotidiana. Para muitas mulheres, atos como preparar comida, cuidar de crianças ou criar arte são práticas espirituais que conectam o material com o transcendente. Jung reconheceu que as mulheres têm uma capacidade única de regeneração psicológica. Elas podem passar por transformações profundas múltiplas vezes ao longo da vida, através da maternidade, relacionamentos, perdas e transições, emergindo cada vez renovadas e redefinidas. Essa capacidade de renascimento psicológico reflete os arquétipos femininos de morte e renascimento, que são centrais a muitas tradições espirituais. Finalmente, Jung compreendeu que as mulheres frequentemente servem como catalisadoras de transformação para outros. Sua presença pode provocar mudanças profundas em homens, crianças e outras mulheres, não através de esforço consciente, mas simplesmente por serem quem são. Elas carregam dentro de si o poder de despertar potenciais adormecidos, de curar feridas antigas e de inspirar crescimento em direções inesperadas. Toda essa complexidade e poder da psique feminina não é sem seus perigos. Jung alertou que quando as mulheres são desconectadas de sua natureza autêntica, seja por pressões sociais, traumas ou negação de sua própria sombra, elas podem se tornar destrutivas de maneiras que são difíceis de prever ou controlar. A mulher desintegrada pode usar seus dons naturais de forma manipulativa, podem criar caos em relacionamentos, ou podem se tornar amargas e destrutivas. Mas quando uma mulher está integrada, quando ela abraçou tanto sua luz quanto sua sombra, quando ela compreende e aceita a totalidade de sua natureza, ela se torna uma força de transformação positiva no mundo. Ela não apenas se torna livre para ser autenticamente ela mesma, mas também libera outros para serem autênticos. Sua presença se torna um convite para a totalidade, para a aceitação da complexidade humana e para a celebração da vida em todas as suas contradições e mistérios. Jung via nas mulheres integradas as guardiãs da completude humana, seres capazes de honrar tanto a razão quanto a intuição, tanto a força quanto a vulnerabilidade, tanto a independência quanto a conexão. Elas representam o potencial humano realizado, não através da perfeição, mas através da aceitação corajosa de toda a gama da experiência humana. Esta é a visão de Jung sobre a mente feminina. Não um quebra-cabeça a ser resolvido, mas um mistério a ser honrado. Não uma força a ser controlada, mas uma sabedoria a ser respeitada. As mulheres em sua totalidade complexa e contraditória representam uma forma de consciência que o mundo moderno precisa desesperadamente. Uma consciência que pode sustentar paradoxos, que pode transformar dor em sabedoria, que pode encontrar o sagrado no mundano e que pode amar sem perder a si mesma. Então agora deixo você com esta pergunta. O que você acha que acontece quando uma mulher finalmente aceita as partes de si mesma que sempre negou? Ela se torna perigosa? Ou ela finalmente se torna completa? Comente seus pensamentos abaixo. Eu leio cada um, e você verá quantos outros lutaram com as mesmas verdades. E se esta mensagem tocou você, não apenas assista. Apoie, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir as percepções de Jung. E se você se sentir chamado, considere deixar um super thanks para nos ajudar a continuar descobrindo essas verdades ocultas da psicologia. Lembre-se do aviso de Jung. O inconsciente sempre exige expressão. Negue-o e ele o controla. Aceite-o e ele o liberta.